o vice-presidente. Ele não poderia assumir com menos de 2 anos do mandato. Deixa eu explicar aqui no quadro para ficar bem claro. Olha só, a Constituição diz assim: em caso de vacância, tornando-se vago o cargo de presidente da República, o vice só poderia continuar o mandato do titular se o titular morresse, ou se o titular renunciasse, ou se o titular fosse sofresse um processo de impeachment. Então, o vice só poderia assumir e continuar, terminar o mandato, se já tivesse passado no mínimo 2 anos. Não era o caso. Por quê? Porque a eleição foi em janeiro de 1891 e Deodoro renuncia no mês de novembro de 1891. Não tinha passado nem 1 ano, quanto mais 2. Então o vice assumiria somente para convocar novas eleições e, nesse caso, ele não poderia ser candidato. Tá certo? Mas estamos no Brasil, né? Tem sempre um arrumadinho, um jeitinho. Você vai lá no Congresso, libera umas verbas lá para os parlamentares, muda-se a lei e está tudo certo, fica por isso mesmo. Então foi assim que aconteceu. Floriano assume e termina o mandato até 1894. Ele não poderia, do ponto de vista constitucional, exatamente porque não tinha passado ainda metade do mandato do Deodoro. Então, tinha que se convocar novas eleições, mas ele terminou a si mesmo o mandato em função de conchavos políticos, politicagem, melhor dizendo, acordos politiqueiros feitos com o Congresso Nacional. Naquela época, qualquer semelhança com os tempos atuais é mera coincidência. Pois bem, então, o que marca o governo Floriano? São 3 anos, menos de 3 anos, né? Ele já é novembro de 1891, então ele vai passar 1892, 1893. E em 1894, no mês de janeiro, ele deixa a presidência. Nós temos uma sublevação, você vai ver isso no seu slide, que eu coloquei no site, você pode ver isso no seu livro, no material didático de vocês. Nós temos uma sublevação da Marinha, através do almirante Custódio de Melo, porque a Marinha reclamava, assim, que era desprestigiada. Como o presidente era militar, era do Exército, era o general, o marechal, né, um cargo que não existe mais, como eu já expliquei para vocês, a Marinha entendia que era desprestigiada, que o Exército controlava o Executivo, não dava o espaço devido à Marinha, que a Marinha achava que tinha direito, e reclamando de baixos soldos, significa dizer salário pequeno, entendeu? Através do almirante Custódio de Melo, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, chegou a ser sitiada por navios com canhões apontados para a capital, se o governo decidisse não negociar. O Floriano, ele levou o apelido, quando terminou o mandato, de Marechal de Ferro, exatamente pela sua violência, entendeu? Com que tratava inimigos políticos. Ele liderou a revolta da Marinha no cacete. Teve uma outra rebelião no Rio Grande do Sul, quando um político local, Júlio de Castilhos, também se rebelou contra o presidente e foi esmagado também sem piedade. Por essas e por outras razões, o Floriano acabou recebendo a alcunha de Marechal de Ferro. Só para concluir, Brasil, Floriano tomou também algumas medidas populistas. Quais seriam essas medidas? Visando angariar apoio público, apoio da população. Ele baixou o preço dos gêneros alimentícios de primeira necessidade, farinha, carne, né, arroz, feijão. Isso é uma clara intervenção do Estado na economia. Lembre que a gente está trabalhando em sociologia de Estado mínimo e de Estado máximo. Então o governo intervindo de forma direta na economia, tabelando preços, determinando teto, limite, para esses preços não ultrapassarem esse teto, e assim por diante. Quer dizer, uma clara presença do Estado na economia que os liberais ou neoliberais tanto odeiam, tanto abominam. Diga, Brasil. Não, você já falou, cara. Aí ele vai baixar o preço dos aluguéis, forçar a baixa do preço dos aluguéis, construir casas populares, medidas que visavam
angariar a simpatia da população. Mas aliado a essa brutalidade no trato e no combate aos inimigos políticos e às sublevações e revoltas que aconteciam, deu a ele o apelido do Marechal de Ferro. Sem grandes sobressaltos, o Brasil passa agora para uma outra etapa, que é a República Oligárquica ou República do Café com Leite. Nós estamos a partir do Prudente Moraes, paulista, cafeicultor, tem até uma cidade no interior de São Paulo que leva o nome dele, chama-se Presidente Prudente, não sei se vocês já ouviram falar, e o grande fato que ocorre durante a gestão do Prudente Moraes foi, sem dúvida nenhuma, a Guerra de Canudos. Ele escapou de um atentado. Exatamente. Sertões é o grande testamento da Guerra de Canudos. Por quê? Porque foi escrito pelo Euclides da Cunha, então jornalista, depois escritor famoso, que fazia a cobertura da guerra, correspondente do jornal O Estado de São Paulo, que ainda existe até o dia de hoje, o famoso Estadão. Ele foi cobrir a guerra como repórter e depois escreveu o livro Os Sertões. Foi uma chacina, na verdade. Foi um banho de sangue, estima-se, em algo em torno de 20 mil mortes, o que é um estrondo, um absurdo, inexplicável, porque que perigo trazia para a República um bando de sertanejos religiosos famintos, tá? Então, qual é o perigo que se trazia? Foi, na verdade, Canudos incomodava os latifundiários da Bahia. Porque, assim, eu acho que devo ter falado para vocês, o Nordeste sempre foi uma região muito crente, né, muito religiosa. Os sertanejos muito voltados à religião, sobretudo ao catolicismo. E ainda hoje você vai em casas, né, do mato, como a gente chama, do sítio, da zona rural, você vê nas paredes aqueles santos, aqueles altares, rosários, estátua, altares, até mesmo na cidade. Pronto, então por aí você tira, a religiosidade é forte. Agora isso é mais, assim, com as pessoas mais velhas e tudo, a galera mais atual não liga muito. Mas isso em 1890, sem dúvida. Isso em 1890 é um absurdo de religiosidade, entendeu? Então a crença era muito forte. Agora, até mesmo a presença da igreja no Nordeste não era tão efetiva. Por quê? Porque eram comunidades distantes, afastadas, um semiárido, pobreza, fome, dificuldade de locomoção, as estradas não eram como hoje, né, asfaltadas, era tudo difícil. Se você chegar, carro era praticamente não existia, tudo no lombo de animal. Então a dificuldade de você se deslocar nos grotões era realmente complicado. Exatamente, eu vou falar sobre ele quando a gente chegar aqui, tá? No governo de Hermes da Fonseca. Natan, então no caso, a guerra de Canudos foi provocada por causa de uma cruzada que é para... Não, eu vou falar qual foi a causa da guerra. Entenda bem. Olha só, pessoal. O Nordeste desassistido, Ribeiro, o Nordeste sem políticas públicas voltadas à sua população carente. Não, imagine você, não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. Então, do que se vivia? Da roça. E a roça nem sempre tinha ano que era fartura de alimentos e tal. Mas também tinha ano que não tinha nada. Há uma cepa famosa, até o dia de hoje, na década de 70 do século XIX, que entrou para a história, assim, porque foram anos a fio, com pouquíssima chuva, e não tinha alimento para as pessoas morriam subnutridas mesmo. Nesse clima, a religião, ela tinha um campo fértil. Por quê? Porque quanto mais carente, quanto mais pobre, quanto mais necessitado, quanto mais precisando de ajuda, maior é a inclinação do ser humano para a religião. Isso ninguém duvida, ninguém questiona isso. Tá certo? Então é óbvio que a religião ela tinha um campo absolutamente fértil no Nordeste, pobre, do final do século XIX, começo do século XX. É daí que, exatamente pela falta da presença da igreja, muitas vezes, que surgiam beatos populares. Esses beatos populares eram pessoas geralmente iletradas,
ou com pouquíssimo estudo, que saíam peregrinando de região em região, quase sempre a pé, fazendo pregações, efetuando curas, fazendo profecias, orações, sermões, e essas pessoas não tinham o apoio da igreja. Aliás, eles eram desautorizados pela igreja. Mas mesmo assim, porque a igreja entende que só quem pode ensinar, pregar, evangelizar é o sacerdote. Então, você tem que passar por um seminário, toda uma preparação, um estudo, ser autorizado, ser considerado, ser por conta própria. Nem estudo acadêmico, teológico, eles tinham. Muitas vezes não eram nem alfabetizados, semi-alfabetizados. Então a igreja não concordava, não aceitava. Mesmo assim, esses caras eram tidos pela população como verdadeiros santos populares, santos extra-oficiais, né? Um desses caras era o Antônio Vicente Mendes Maciel, o nosso Antônio Conselheiro, que recebe esse apelido. Antônio Vicente Mendes Maciel. É assim, ó. Ele vai passando, ele era de Xaromobim, interior do Ceará. E depois de uma desilusão amorosa, ele decide abandonar sua família e... que aí ele fica desiludido e desgostoso. Então ele larga tudo e vai viver uma vida de eremita, de andarilho, pregando a palavra e tal. Então ele vai conseguindo muitos adeptos, tem gente, isso no filme Canudos que eu pretendo mostrar para vocês, mostra bem. Tem gente que larga o pouco que tem e começa a seguir Canudos. Desculpa, começa a seguir Conselheiros. Sim, aí ele chega no sertão da Bahia e ele vai se estabelecer às margens do rio Vaza Barris, lá no sertão baiano, onde ele funda um arraial, quer dizer, uma vila, uma comunidade religiosa, que ele vai chamar de Belo Monte, inicialmente, depois passa a se chamar Canudos. E aí, ele começa a atrair muitas pessoas para lá. Pra vocês terem uma ideia, Salvador sempre foi a maior cidade da Bahia, né, inquestionável, e a segunda, Feira de Santana. Canudos chegou nessa época, em 1895, a ultrapassar a Feira de Santana. Chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia. Perdendo só para Salvador 30 mil pessoas. Não existe, porque o governo destruiu de tal maneira, o ódio a Canudos foi tão grande, que mandou construir uma represa às margens do rio Vaza Barris para submergir as ruínas de Canudos. Quando seca, muito período de estiagem, dá para ver umas ruínazinhas, mas em condições normais é tudo submerso. E tamanha foi o ódio por Canudos, eu vou dizer por quê. Bom, então chegou um momento, Alicia, que o latifundiário, o fazendeiro local ali da vizinhança, começou a olhar para um lado e olhar para o outro. Quem vai cuidar do meu gado? Quem vai lavrar minha terra? Quem vai ser o meu morador, né, da minha propriedade? Quem vai cuidar disso? Quem vai... Estava todo mundo indo para Canudos. Por quê? Porque esses vaqueiros, esses pequenos agricultores, trabalhadores, eles eram muito explorados nesses latifúndios, mal recebiam, né, o suficiente para conseguir sustentar a sua família. Lá em Canudos as notícias se espalhavam. Você ganhava logo um pedaço de terra, você, em regime de mutirão, todo mundo construía uma casa de taipa para você recebia sementes, você recebia ferramentas e tudo era repartido, meio que igualitariamente. Alguns mais radicais, alguns socialistas, algum pessoal de esquerda, assim, comunista, fala que Canudos era o comunismo, um exemplo de comunidade comunista, mas não era bem assim, porque tinha liderança, tinha o conselheiro, né, que era uma espécie de líder. Então no comunismo não tem líder, né? O comunismo não tem propriedade privada, não tem nada, não tem o Estado, não tem poder, é tudo... Antônio Monteiro, em casa, como idealizador, ele tinha algo a mais. Olha, ele criticava bastante, isso fica bem claro no filme, ele criticava muito a República, por duas razões. Primeiro, pelos novos impostos que foram criados, que ele considerava abusivos. Tem uma cena do filme que os cobradores de impostos estão cobrando de uma senhora lá, um tributo, e ela não tem como pagar, e o conselheiro vai passando com seus seguidores, e ele diz, olha, não pague não, porque você está devendo o quê para esse governo? O que você deve para ele? Não devo nada. Você pediu emprestado ao governo? Não. Você comprou ao governo e não pagou? Não.
Então você não está devendo ao governo, você não tem que pagar ao governo. Ele criticava esses impostos e criticava também a separação da igreja do Estado, que ele considerava uma heresia, entendeu? Então, por essas críticas, mas isso não significava muita coisa, porque ele não tinha poder para acabar com a república e voltar à monarquia, não tinha a menor condição. O grande problema é que ele passou a incomodar os latifundiários do sertão da Bahia, que se viram sem empregados, sem funcionários, sem ninguém, não tinha, entendeu? A mão de obra estava indo embora para Canudos. Como eu disse, chegou a ser a segunda maior aglomeração urbana da Bahia. É aí onde ele passa a incomodar. Aí o que é que vai acontecer? Os latifundiários vão pressionar o governo do Estado, e eles tinham poder para isso, porque eram grandes detentores de terra e tinham votos para esse governador, para esses deputados, entendeu? Era a política dos governadores. Então, o governo manda a polícia militar da Bahia para desbaratar Canudos. Eles levam uma surra. A polícia baiana, sem qualquer tipo de conhecimento da Caatinga, vão vir de Salvador, sem conhecimento da região, os canudenses usam tática de guerrilha, eles conseguem vencer esse batalhão de polícia militar que vem de Salvador. Aí o governo toma gosto, né? Fica irado, se sente humilhado por ter perdido, se sente ofendido e passa a pedir reforço federal. Aí vem o exército, aí vem do Rio de Janeiro e levam outra peia. Outra peia. Aí vem outro grupamento do exército, peia de novo, inclusive morrendo 3 peias. Aí eles, inclusive, morreu em combate o famoso general Moreira César, que era tido como um grande estrategista militar e tal. Aí vem a 4ª força, a 3ª do exército, a 4ª no total, que a primeira foi da polícia militar. Aí essa veio sem pena, porque os caras trouxeram canhão, trouxeram muito armamento. Mesmo assim, os canudenses, eles vão resistir mais de 3 meses. Mesmo assim. Quando eles derrotavam os exércitos, eles pegavam as armas. Não, a cada vez, é exatamente isso. A cada derrota, então eles se enchiam de mais munição e mais armas. Isso aí, não tenha dúvidas. A partir daí, nós vamos se equipando mais. Na 4ª. A 4ª no total, a 3ª do exército. Aí Canudos perdeu, mas deu trabalho. Não foi fácil, não. Foi. É o que, Júlia? Não, cara, é assim, eles só vão começar a passar fome lá quando eles se juntam em comunidade, eles não passam mais fome. Por quê? Porque eles vão produzir alimentos, lá tinha um rio, lá eles tinham a produção coletiva. Onde é? Resistiram. Eles tiram com tática de guerrilha. Como é a tática de guerrilha? Não. A tática de guerrilha consiste em armar emboscada. Tem uma cena no filme bem legal, que é assim, eles pegam um chocalho, eles se escondem na Caatinga. Então eles, chacoalhavam aquele instrumento, aquele chocalho, e os caras pensavam que, vem um bode ali, vamos lá bater pra gente comer, então, ou então nem ligavam achando que iam animais que iam passando, e eram os caras numa emboscada, entendeu? Então eles faziam tática de guerrilha. O que é a tática de guerrilha? A tática de guerrilha consiste em emboscada, ou seja, ataques de surpresa, camuflados no ambiente da Caatinga, ambientados, onde surpreendiam o adversário no momento de desatenção. Às vezes à noite. Sim, mas eles tinham armas de que tipo? Primeiro, as primeiras armas deles eram praticamente espingardas soca-soca. A espingarda soca-soca, você precisa recarregar toda vez que você atira. Então, não é arma de repetição. A arma de repetição é diferente. Quando eles venceram a polícia militar, eles já começaram a adquirir a arma de repetição. Quando derrotam a segunda expedição, que é a primeira do exército, mais munição e mais armas. Então eles vão, entendeu? Além das táticas de guerrilha, eles vão se equipando do ponto de vista militar. Ótimo, carregue, leve. Vocês estão entendendo? Então, o que é que significa a guerra de Canudos? Uma das maiores chacinas que se tem notícia de populares que não ofereciam
praticamente nenhum para a República, mas que por incomodarem latifundiários, grandes fazendeiros locais, aí ficou a bola de neve, porque quando o governo do estado da Bahia perde, se sente, com seu brio, com seu orgulho, derrotado e perde a ajuda federal. Quando o exército perde também, mexe ainda mais com o brio, vai virando aquela bola de neve de ódio, a destruição foi tamanha, como eu disse a vocês, que até as ruínas do Arraial foram submersas numa represa. Como é brasileiro? Foi, infelizmente, ele morreu em combate e ele foi decapitado. Porque aqui no Brasil, ó, no Nordeste, toda vez que você matava um inimigo, o Lampião fazia isso a torta e à direita. E a polícia também fazia isso. Tanto que o bando de Lampião foi todo decapitado. O maior troféu que você tinha era exibir a cabeça do seu inimigo. Muita gente, sim. Causada pelas forças legais constituídas a uma população que não tinha como se defender, né, cara, praticamente. Não, eu estou só fazendo uma comparação, né, bem depois, Lampião é bem depois. Porque assim, já tinha um cangaço nessa época, com Antônio Silvinho. Antônio Silvinho é o primeiro cangaceiro, considerado o primeiro cangaceiro. Agora o auge do cangaço é com o Lampião, porque ele ganha projeção nacional e tal. Exatamente, cara. Quem? Morreu como? Não, é assim, cara, o filme mostra que ele morreu dentro da igreja. Não se sabe ao certo, porque o filme ele não deixa claro. Não passa nem ele morrendo. No filme ele escreve uma carta de despedida e depois ele já aparece morto. Então o filme não é claro nessa questão. Ali é assim, cara. É porque as pessoas religiosas, elas entendiam que preferiam a morte. Elas estavam cometendo suicídio. O filme mostra, com certeza quem disse isso. Quem morrer pelo fogo, aí pode ser arma de fogo, pode ser o primeiro. Arma branca não vai ser. Com certeza quem disse isso. Eu pretendo passar o filme para vocês semana que vem. Agora, hoje à tarde, na hora do almoço, eu já vou disponibilizar o material arquivo lá no computador do laboratório. Quem quiser pegar, oi? Tá? Eu vou colocar lá. Lá tem teleaula, tem tudo. Vou encerrar por hoje, senhores.